Senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Depois da sugestão 47, será o 25, da senadora Marta Suplicy, relatório. Então, vamos começar, que é uma sugestão, né, de revogação da lei que institui Paulo Freire, patrono da educação brasileira, a Lei 12.612. Autoria do programa E-Cidadania, relatoria senadora Fátima Bezerra. Concedo a palavra à senadora Fátima Bezerra para a leitura do relatório. Senhora presidente, eu vou direto aqui ao nosso relatório. Na descrição da ideia legislativa, número 90.310, argumenta-se que Paulo Freire é considerado filósofo de esquerda e que o seu método de educação se baseia na luta de classes. Destaca-se ainda que, abre aspas, o socioconstrutivismo é a materialização do marxismo cultural, fecha aspas, e que o método freireano se revela um fracasso retumbante em avaliações internacionais. No campo mais detalhes, argumenta-se ainda, abre aspas, que não é possível manter como patrono da nossa educação o responsável pelo método que levou a educação brasileira para o buraco, fecha aspas. 30 de setembro, né, conforme consulta a página eletrônica do programa E-Cidadania, mantida no sítio eletrônico do Senado Federal da Internet, essa sugestão recebeu um total de mais de 20 mil apoios, portanto, tornando-se a ideia legislativa número 90.310. Em seguida, a senadora Regina me designou para relatora. O nosso parecer, como já é de conhecimento, evidentemente que é pela rejeição de uma ideia dessa, pelo grau de estupidez, né, de insensatez, inclusive de ignorância, né, que essa sugestão apresenta. Mas vamos aqui ao nosso voto, senhora presidente. Nos termos do parágrafo único do artigo 6º da Resolução do Senado Federal número 19 de 2015, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CDH opinar sobre as ideias legislativas registradas no programa E-Cidadania, que alcançaram um total de 20 mil apoios. Quanto ao mérito, percebe-se nitidamente que a sugestão é derivada do processo de fascistização de setores da sociedade brasileira, marcado pela intolerância, pela falta de alteridade e por variadas formas de preconceito, discriminação e opressão. A sugestão é derivada, sobretudo, da ausência de conhecimento sobre o incomensurável legado de Paulo Freire para o Brasil e para o restante do planeta, que justifica a sua consagração como patrono da educação brasileira. Faz-se necessário, portanto, resgatar a síntese, faz-se necessário, portanto, resgatar e sintetizar o legado de Paulo Freire, destacando aspectos relevantes de sua vida e obra, de modo a evitar que, em pleno século XXI, o seu pensamento seja alvo de censura ideológica, a exemplo do ocorrido durante a ditadura civil-militar. A contemporaneidade da pedagogia de Paulo Freire é evidenciada pela crescente publicação de suas obras em diferentes idiomas, assim como pelo aumento do número de grupos de pesquisa criados em diferentes países para investigar e discutir seus pressupostos político-filosóficos para a educação. Paulo Freire nasceu em Recife, em 1921, e, apesar de se formar em Direito na década de 40, decidiu dedicar a sua vida à nobre causa da educação. Entre 47 e 54, trabalhou no Serviço Social da Indústria com alfabetização de adultos. Por defender uma pedagogia comprometida com a superação da situação de miséria vivenciada pela maioria do povo brasileiro, Freire alinhou-se aos segmentos progressistas da sociedade civil que defendiam políticas desenvolvimentistas para o país. A repercussão do trabalho que realizou em Recife o fez ser convidado pelo governo federal para coordenar o Programa Nacional de Alfabetização no início dos anos 60.
Esta experiência, dentre outras desenvolvidas no período, articulou movimentos sociais em ações junto aos setores mais desprovidos da população em escala nacional, possibilitando a sistematização e ampliação da experiência inicial de Recife. Também, no início dos anos 60, por solicitação do governo lá do meu querido estado do Rio Grande do Norte, senadora Regina, ele organizou a marcante experiência realizada lá no município de Angicos, no sertão potiguar, em consonância com outras experiências de educação popular que brotavam naquele período, em especial no Nordeste. Cito aqui o movimento de cultura popular, implementado pelo prefeito Miguel Arraes em Recife. Cito aqui a memorável campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler, implementada pelo prefeito, pelo saudoso prefeito Djalma Maranhão, em Natal, no Rio Grande do Norte. Djalma Maranhão, que é exemplo também de Paulo Freire, né, foi punido, caçado pela ditadura civil-militar, teve que, inclusive, abandonar Natal, abandonar o Brasil, se exilando no Uruguai. E, por fim, ainda também a campanha da Educação Popular da Paraíba, que era uma iniciativa da JUC, a Juventude Universitária Católica. Em Angicos, a experiência de alfabetização de adultos, coordenada por Paulo Freire, conhecida como 40 Horas de Angicos, ganhou repercussão nacional e internacional. Observadores especialistas em educação e veículos da imprensa nacional e internacional se fizeram presentes naquela pequena cidade potiguar para conhecer o sistema de alfabetização concebido por Paulo Freire, que tinha como objetivo fazer com que os trabalhadores aprendessem a ler e escrever em apenas 40 horas. Essa experiência até hoje continua sendo estudada pelo mundo afora. Veio o golpe civil-militar de 1964, Paulo Freire foi exilado, deslocando-se inicialmente para a Bolívia e logo em seguida para o Chile, país em que viveu até 1969. No Chile, participa de ações junto a trabalhadores rurais e publica algumas de suas obras mais significativas que sistematizam as diferentes experiências desenvolvidas no âmbito da educação. Vivendo na Europa, ao longo dos anos 70, trabalha no Conselho Mundial das Igrejas, subsidia ações educacionais de movimentos sindicais e feministas, ao mesmo tempo em que trabalha como consultor para a implementação de políticas educacionais em países da África, recém-libertados da sua condição de colônias. Retorna ao Brasil em 1979 e leciona na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E aqui só um parênteses, senadora Regina, só para registrar a emoção minha, senadora Marta, quando eu vi Paulo Freire pela primeira vez. Eu, estudante de pedagogia lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estava concluindo e, infelizmente, né, não pude estudar Paulo Freire na faculdade, porque naquela época era proibido você falar o nome de Paulo Freire nos corredores das universidades brasileiras. E eu o encontro pela primeira vez, exatamente quando ele retorna ao Brasil, em 1980, na SBBC, que foi realizada à época no Rio de Janeiro. Bom, Paulo Freire ainda participa de programas de pós-graduação, constitui grupos de pesquisas, participa ativamente do processo de redemocratização do país, apoiando as lutas do movimento sindical emergentes, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, como um nome já reconhecido internacionalmente, é constantemente convidado para compartilhar suas reflexões e receber homenagens em outros países. Em 89 e 91, assume a Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, na gestão da primeira mulher prefeita da capital, que foi a deputada Luísa Erundina. Assume a gestão da Secretaria Municipal de Educação, enfrentando o desafio de gerir, imagina, uma rede de ensino do porte de São Paulo. A senadora Marta sabe o que é isso, porque já foi... E foi nessa época que você trabalhou com ele e foi prefeita daquela cidade. Bom, Paulo Freire faleceu na cidade de São Paulo em 97, mas permanece vivo através de sua obra, que continua nos induzindo à reflexão crítica, que permanece nos provocando a eliminar a distância entre teoria e prática, que insiste em nos convocar à luta pela humanização. Em reação à sugestão número 47,
essa estupidez que quer deshomenagear Paulo Freire, diversos intelectuais, pesquisadores, educadores, entidades do campo educacional e movimentos sociais divulgaram um manifesto em defesa do legado freiriano e da consagração de Paulo Freire como patrono da educação brasileira. A primeira assinatura do manifesto é justamente de Ana Maria Araújo Freire, Nita Freire, escritora, educadora e viúva de Paulo Freire. Também assinam o manifesto entidades e movimentos sociais, como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Instituto Paulo Freire, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, aqui representada pelo professor Heleno e coordenador do Fórum Nacional da Educação, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, entre outras. Destaco aqui rapidamente, senadora Regina, alguns fragmentos do referido manifesto. Primeiro, Paulo Freire é o pensador brasileiro mais reconhecido no mundo, sendo considerado um dos maiores educadores da história. Como cidadão, sonhou em alfabetizar todos os brasileiros e todas as brasileiras, criando a principal proposta emancipadora de educação de jovens e adultos na perspectiva da educação popular e da educação como direito humano. Paulo Freire foi essencialmente um homem generoso e coerente. Sua produção teórica e leitura do mundo alimentaram sua prática cidadã e política, e por elas foram alimentadas. Criador de uma pedagogia viva, concebeu a educação como apropriação da cultura e teorizou uma prática pedagógica alicerçada na conscientização dos cidadãos e das cidadãs por meio do diálogo entre o educador e o educando. Dedicada à emancipação plena de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, a teoria freiriana busca a construção de um mundo mais humanizado, afirmando que é preciso que todas e todos aprendam a ler o mundo e as palavras, ampliando os repertórios, desenvolvendo o senso crítico, a autonomia intelectual e a solidariedade. Diante da grandeza de sua obra, de sua vida, Paulo Freire foi o brasileiro mais homenageado da história. Entre inúmeras honrarias, foi laureado com 41 títulos de doutor honoris causa de universidades distribuídas por todo o mundo, sendo professor emérito de 5 universidades, incluindo a Universidade de São Paulo. Também foi agraciado com diversos títulos da comunidade internacional, como o prêmio da Unesco de Educação para a Paz, em 1986. Pedagogia do Oprimido, de 1968, considerada sua obra-prima, é a terceira mais citada em toda a literatura das ciências humanas e das ciências sociais. Cassado de Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira, recebido em memória, representa impor a ele e a sua obra uma espécie de segundo exílio tão violento quanto o primeiro, de 64 a 80, levado a cabo pela maldita ditadura civil-militar de 1964 a 1985. Ademais, em carta aberta ao Congresso Nacional, os membros do Conselho Mundial dos Institutos Paulo Freire reivindicam uma posição firme do Parlamento brasileiro em defesa da Lei 12.612, de 2012, de autoria da deputada Luísa Erundina, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, sancionada à época pela presidenta Dilma, que conferiu a Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira, destacando que, 2 pontos, por suas intervenções dos sistemas educacionais do Brasil e de vários outros países, especialmente na educação de adultos, Paulo Freire é reconhecido internacionalmente como um dos mais importantes educadores do século XX, por suas reflexões e publicações, além dos vários títulos de doutor honoris causa que lhes foram outorgados por universidades de vários países do mundo, portanto, por sua reconhecida autoridade e atualidade nos diferentes campos do conhecimento, Paulo Freire vem sendo considerado como um dos mais importantes pensadores do século XX.
Por suas experiências educacionais e por seus escritos, Paulo Freire tem sido mundialmente reconhecido como autor de um legado intelectual e educacional que vem sendo aplicado em todos os níveis, modalidades e graus de ensino em diferentes lugares do mundo. O acervo de Paulo Freire, que fica no Instituto Paulo Freire, em São Paulo, no Brasil, é reconhecido como patrimônio da humanidade. Faz-se importante ainda aqui, senadora Regina, destacar que as comissões de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados aprovaram moção de repúdio à proposta que busca retirar de Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira. Também a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia do Parlasul, que integro, aprovou por unanimidade declaração de nossa autoria em defesa do legado de Paulo Freire. Portanto, resta nítido que essa sugestão que propõe a revogação da lei federal, tá, eu sei, da lei federal que integra, da lei federal que entrega um movimento que, sob o pretexto de combater a doutrinação ideológica dos estudantes, busca abolir o pensamento crítico, a problematização da realidade e a alteridade. Não se trata de edificar uma escola sem partido, mas sim de edificar uma escola com partido único, ultraconservador no plano dos direitos humanos. Não se trata de evitar a doutrinação ideológica, mas de censurar o livre debate que permite o desmascaramento das ideologias oficiais ou hegemônicas, geradoras de opressão de variadas espécies. Senhora presidente, eu estou fazendo questão aqui de ler esse documento, porque isso não é um documento qualquer, né? Nós estamos tratando aqui de defender o legado de um homem que, por tudo que já foi mencionado aqui, é uma das principais referências, não só para o Brasil, mas para o mundo, em matéria da luta pelo direito à educação, né? Por isso que... Senadora, a gente entende, a gente, inclusive, gostaria até de fazer um grande debate. O problema é que a gente pode nem votar esse por conta do horário, por isso que ele está querendo apressar. Ok, então tá ok, senadora, nós vamos, portanto, abreviar, mas só aqui deixando claro, evidentemente, do quanto nós nos dedicamos a proferir esse parecer, um parecer à altura, repito, da história e do legado de Paulo Freire, que todos nós aqui reconhecemos. De forma, senhora presidente, que eu quero concluir dizendo que em um país como o nosso, que ainda conta com 13 milhões de analfabetos, um educador, né, do porte de Paulo Freire, que dedicou toda a sua vida à luta contra o analfabetismo, que dedicou sua vida, né, na defesa de uma educação democrática, inclusiva, imprescindível para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, esse homem merece todo o respeito e toda consideração. É por isso que nós votamos pela rejeição da sugestão, reafirmando cada vez mais, homenageando mais uma vez Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Obrigada, senadora Fátima. Em discussão, relatório. Eu gostaria só de comentar, já poder fazer a inversão de pauta. Eu quero parabenizar a senadora pelo brilhante discurso. Eu não diria nem defesa, porque é tão ridículo isso, como Vossa Excelência já colocou, mas eu gostei de ouvir a avaliação do que significa Paulo Freire, feita com tanto cuidado, e um ídolo para todos nós que temos a admiração, compreensão do que foi a sua vida e o que ele significa até hoje para o Brasil. Mas o Brasil está assim mesmo, né? Nós vemos ações completamente sem pé nem cabeça, fechando museus, depois sugestões de criança e jovem não poder entrar em museu sem ser acompanhado, depois avaliação de arte, exposição de arte como pedofilia, e agora
esse movimento do atraso, que quer retirar o nome mais importante da educação brasileira de patrono da educação. Não passarão. Presidente, só um minutinho então, para agilizar a senadora Fátima. A Marta terminou. Poder votar. Eu queria fazer inversão de pauta, vou pedir a consideração para falar depois, porque é capaz de não dar, e esse... Em relação ao Paulo Freire, excelência, senadora Marta, eu sempre dou preferência para os outros falarem. Eu queria só uma frase, homenageando a senadora Fátima Bezerra, e só dizer que Paulo Freire é daqueles homens que nunca morrem, porque as suas ideias, as suas propostas ficarão sempre junto a nós. Então não adianta que a gente atirar, porque é daqueles homens que nunca morrem. Encerrei. Obrigada, senador Paim. Em votação a matéria. Senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria. Se há um mérito dessa sugestão, é que ela reacendeu o debate sobre Paulo Freire. Mas isso pode voltar, certamente. Então, com inversão de pauta já aprovada. Sugestão 25, 2017, não terminativo, descriminalização do cultivo